Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E eu tenho certeza, eu quero começar falando uma coisa pra vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase: a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, abra as câmeras. Nada bíblica, mas muito pertinente pra hoje. Sim, nesse programa tão teológico, né? Claro, Lara, eu fico imaginando, Lara, a honra pra esses homens de Deus, a honra que é estar aqui. Eles estavam ansiosos, esperando. Não sei se você sabe, que começou o programa já com uma boa teologia. Né? A voz de Deus e a voz do povo. Eu acho que eles não sabem o nível do nosso engajamento, das nossas fãs, que a gente anda na rua, a galera assim, é uma loucura. Então, agora assim, ele se tropeça nas fãs. Tem uns obrigados, né? Não, mas tô feliz. Vários obrigados, A gente né? percebe aquela alegria, sou tímido. Eu sou tímido, uma pessoa tímida. Então eu fico... Que não é o que a Letícia fala a vida inteira aqui. Daniel vai falar. Não é o que a No Letícia episódio tem da semana passada, a Letícia falou de... nem eu vou falar. Vocês cara. nem veem o Pod Nosso, vocês veem. Vamos começar perguntando se vocês veem o Pod Nosso. Eu assisto. Tá, gente. Genial, que mentiroso! Eu sou fã número um. Todos um pedacinho. Já assisti. Não, eu já assisti metade de um. E metade de outro. E algum trecho de outro. Eu assisti alguns trechos já, mas eu nunca assisti o inteiro. Mas só Esses dias o Samuel Disciplina, tava ouvindo e pegou e disse, mãe, o pai sabe que tu tá falando isso lá? Aí eu falei, não, ele não sabe. Daí eu disse, Eu fico sabendo pelas pessoas que mandam algumas mensagens, ou que quando a gente verdade. vai, né, na igreja, na cidade, me fala. E que a minha intimidade é exposta. Não mais Olha. do que a do Geiseriel. A minha mãe, coitada, minha mãe assistindo o programa ficou pasma. Pra quem não sabe, vai ter que assistir um episódio antes, Ai, que Cauane Deus. estava lendo Cantares, né, toda profunda, e descobrimos que dentro do relacionamento de casamento tem delícias que tem que ser arriscadas, novas. na Sulamita relva. e Salomão, né? não, Então, pelo amor de vamos Deus, lá. pelo Já amor tá de tirando o Deus. corpo fora. Não era isso. O que tu falou? Não foi que eu ouvi no programa na semana Não tem a passada. ver comigo. Eu tava só fazendo uma exposição exegética, né? Pastor, Exegética. aprende aqui a fazer uma exposição da Bíblia. Não, mas aleluia. Glória a Deus. Cante. Olha aí, ó. Eu ia te dar a Cantando. oportunidade, mas eu acho que deixa Não, assim, né? deixa acontecer naturalmente. Não, mas leia Cantares nessa ótica, né? Casamento monogâmico, certo? Fiel e uma relação de deleite e prazer entre os dois. E assim, pode sim experimentar coisas novas, frutos novos e finos. Meu Deus! É claro que o relacionamento de Salomão não era muito monogâmico. Exato. Vamos só pensar. Forçou um pouquinho o texto. Vamos só pensar essa realidade. Tem várias interpretações forçadas ali, mas tá, né? Vamos Mais ou deixar menos. assim. Não, enfim, mas bora que é legal. Então, hoje... Leia Cânticos. Trouxemos os maridos, acho que é legal apresentar. Acho que todo mundo já conhece, mas vai que acham que um é da outra. A gente até fez os É bom parzinhos aqui. esclarecer. É bom esclarecer quem é de quem. E o povo falou, o povo pediu. Então, como nós somos muito legais, a gente já fez logo em seguida. Então, por isso que os homens estão aqui para quem caiu de paraquedas. Então, vamos começar. Cauane, diga seu nome, a cidade que está falando. Tudo bem, gente? Uma vez eu fui fazer um trote pra minha inimiga da infância, não sei se eu já contei aqui. Daí eu fui fazer um trote naqueles orelhão, tinha aqui Sim, em eu já fiz Joinville. pra ambulância. Sabia que eu chamei uma ambulância uma vez? Sério? O SAMU. Eu chamei. Eu sei, totalmente errado. Amiga. É, mas eu era Isso é pequenininha. Crime, Sim, eu era pequenininha, eu achei. Eu já fingi também no MSN pro meu professor de inglês que eu tava Criminosa. sofrendo um assalto e a polícia foi lá na casa da nossa amiga. Mas tá, outro dia eu conto essa. Não, mas Curiosidades, tinha aqueles Galponé. telefones públicos, daí eu botei 9090, ligando a cobrar, e liguei pra casa do número da minha inimiga da escola. A gente sabe quem é. Hoje, né? Não é mais inimiga, né? E aí, tipo, pela primeira vez, eu fazia muito trote. Tipo, tinha aquele telefone público na frente da casa da minha avó. Eu fazia direto trote, assim. Mas aí eu pensei, vou fazer pra ela. Era muito Era comum, né? era tipo assim, brincadeira da infância, né? E daí, Tinha pela Twitter na primeira vez... Isso, Twitter da época. Pela primeira vez, eu ouvi aquela mulher falando, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Turum. E daí eu, tipo, não me toquei que aquilo faria parte da ligação. Pensei, deve ser um código que tu tem que dar pra eles registrarem. E aí vai começar a ligação. Daí Aí tu eu, já chegou... Cauane Linassi Leite Cruzal. Oi, é da padaria? Sabe? E aí continuei meu trote. E o pai da menina, Muito Cauane, inocente. sai correndo. Ah,
Deu nome e Ou seja, fez sobrenome. um trote e disse quem fez o trote Que ali. burra, que burra. Enfim, mas tu falou Ai, pra eu Deus. dizer meu Sim. nome, né? A cidade de onde estou falando. Cauane, apresentar meu marido? Pode, faz como você quiser. Não, eu já me conhece. Esse é o meu. Eu sou o Geise, meu casado com a parceiro Cauane de vida. desde 2019 e a gente tem uma filha e somos muito felizes. Com o livro de cantares. Brincadeira. Deu pra ver. É isso. Aleluia. Esse sou eu. Pastor Lipão, né? Meu marido, casados há 15 anos. Vai fazer, né? Esse dezembro, 15 anos. Não, faz 16 anos. 2008. Pronto. Vai demorar. 15. 15 anos. É isso. E esse é o Daniel Ribeiro, casado comigo, Boliviano. no caso. Há quanto tempo? 18 anos. Ah, é porque ela fez o cálculo comigo. Eu falei, gente, eu nem sei quantos anos Que eu sou dia? casada. Dia 10 de dezembro, viu? Daniel Olha que lembra legal. melhor data e coisa era que eu, tá? Olha aí, ó. A gente sou tinha um várias marido- discussões, porque eu nunca lembrava a data de início de namoro. É bem teu Eu não, tipinho eu mesmo. nem lembro agora. Qual foi. Início de namoro é quando? 16 de abril. Obrigada, amor, não lembrava. Olha. Eu sei, namoro. A gente também. também é mais ou menos assim, não é? Não, maio. 16 de 11 de abril. maio. Ah, 16 de abril de mas aí o ano 98. 98? É. 98? Meu Deus, eu tinha 8 anos. Eu tinha 4 anos. Aí fiquei na dúvida. 98 Não, eu acho que é 99. Oh, A Fezeriel tava quase nascendo. É exato. 3 anos eu tinha. era um bebê. Tipo, eu já tava namorando, gente. Já tava na... Já tava. Eu tava na pista. Já tava gineteando Já conhecia lá no- cantares, gente. Já tava gineteando lá. Misericórdia. Tá amarrado. Vamos conversar, porque eu levantei algumas coisas. O que as pessoas querem saber, tá bom? E elas querem saber muita coisa, mas para um programa só a gente vai ter que direcionar, Tá bom. tá? Ixi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta extra e depois a gente entra no assunto de fato. A pergunta extra, que assim, teve muita gente perguntando, é como que a gente se conheceu? Mas aí vai ser muito longo. Mas então, eu acho que é legal só na igreja, não sei aonde alguém fez e pronto, tá? A gente Show. faz só para contextualizar. E aí, o tema de hoje é um tema bem legal, porque eu acho que tem se tornado uma coisa meio até escassa, né? Que é a questão do casamento que dura para sempre, né? Dura até Até que a morte o separe. até não estarmos mais aqui. Então, esse é o tema de hoje. E aí a gente vai conversar e abordar até da realidade de cada um, né? De cada família, os princípios, aquilo que não suportam, aquilo que é os combinados, como funcionam as crises, como que vocês se resolvem. Então, a gente vai caminhar por isso aí, mostrando, ou até talvez ajudando algumas pessoas que estão passando por crises, dificuldades, enfim, nessa área, tá? Nós ainda não morremos, certo? Nós estamos estamos falando aqui, de coisa estamos que a gente casados. tá crendo que vai dar tudo Crendo certo. que vai dar tudo certo, né? Eu acho que vai dar tudo Já certo. deu. Ai, já deu. Não Né? Já 15 anos, então já dá pra falar alguma coisinha ou outra, né? Que deu certo. Amém. Né? É isso. Mas vamos lá, vamos começar do começo, que é como que vocês se conheceram. Fala, Ney. Fala. Bom, eu tinha 14 anos, bem novinha, e o Daniel era da mesma igreja, da mesma denominação que a minha, só que no Uruguai, no Livramento, na verdade, né? E o Daniel já com 32, né? O Daniel tinha 22 anos, né? 22. Quer dizer, E ele não namorava. aconselhamos. Isso é mais coisa lá do passado. Na Não, verdade, isso eram outros tempos, né, Outros gente? tempos. na verdade eu vi a Letícia antes, né? 13 anos. Misericórdia. Ah. 13 Ouvi, e 22? Não, daí 20, 21, né? Antes, só que aí eu chamei uma missionária Meu Deus, gente. pra perguntar a idade que ela tinha. Aí a missionária me falou a idade. Daí tu aí, ter sinto... aí É fiquei porque meio, assim, ó, eu não, era da melhor não. altura e do Melhor que eu não. sou agora, eu não tinha cara de ter 13. Tem crianças que não tem, né? Tipo assim, depende da. Mais mulherão, assim. Daí eu já era grande, então não dá. Ia na igreja, não tinha adolescente, então eu andava só com pessoas bem mais velhas, Mais tipo velhas. 9 anos. A pessoa mais E a próxima de mim Letícia dançava. era. Ah, é? Time de dança. Gente, Dança a profética. Letícia já foi Ai, capitã Nascimento. Capitã Eu sou uma Nascimento. pessoa eclética. E aí a gente tinha essa missionária que o Daniel perguntou, daí ele, né, não me procurou nem nada. E daí depois eu acho que retiros e coisas do tipo, né, a gente foi se aproximando, assim. E aí tem uma coisa bem interessante, que o que aconteceu? O Daniel
tentou se aproximar, só que ele não... Era diferente, assim. Não tinha internet, não tinha essas coisas, né, que tem hoje em dia. E aí ele pediu o telefone de uma amiga minha. Só que essa minha amiga não tinha telefone em casa. E aí ela deu o meu telefone, porque a gente tava muito junto na época. E aí ele ligava pra falar com ela. Entendeu? Não pra falar comigo. Entendi. Tu era o meio campo. Não, mas ele não tava interessado nela. Tava interessado em mim. Só que daí ele não quis chegar direto em mim, entenderam? Tá. Não. Daí ele ligava pra falar com Entendi. ela, tecnicamente, entendeu? E aí um dia ela não tava, ela tava sempre lá em casa, um dia ela não tava, a gente começou a conversar. E aí a gente conversou um tempão por telefone, né? Com Sim, ficha, foram no meses. orelhão. Meu, sei lá, uns 6 meses, Eu eu tinha acho. que ir depois da No tempo dos meia-noite. Incas, Maias e Astecas, mais ou menos. Cara, Não no tinha orelhão. celular, Tu tava em Rivera? Ah, eu tava no Uruguai, ainda morava no Uruguai. Meu, caríssimo. Não, mas Aqui, aquele... o que acontece? Como eu morava numa fronteira, né? Fronteira. Então eu ia pro lado Ah, brasileiro. livramento ali. Aí colocava a ficha É só depois da atravessar a meia-noite, ela rua. caía mais devagar, Claro, as outros unidades tempos, ali. gente. E aí ficava lá conversando Ficava mais de tempo. madrugada no centro. Né? Foi madrugada, de madrugada. E o frio do Rio Grande do Sul, meu Deus. Sim, E cara. aí a gente ficou conversando E um tipo, quase livramento um ano, mesmo, né? né? Porque tem madrugada. Em livramento e um grande livramento, né? Porque de madrugada. É. Quase um ano, eu acho, né? Que amor, a gente só gente. se conhecia a voz, né? Assim, tipo, Né? tinha visto ela, mas mas a gente só se conversava ali. e Aí tal. depois ele veio pra me conhecer, daí a gente começou a namorar. Daí, mas já fazia quase um ano, A né? Letícia foi que me convidou, assim, me disse, quem sabe tu vem essa quinta-feira aqui, a gente se conhecer pessoalmente. E eu... Ligeiro. Ela era nova, ela- mas ela era espírito Senhor. Aí eu, então tá. Então, aí eu fui pra Santa Maria pra conhecer ela pessoalmente. Daí a Olha gente começou a só. namorar. Aí a gente sentou, começamos a conversar. Depois teve o e tal. celular, anos depois que a gente já namorava, que a gente teve acesso ao celular, porque não tinha, né? Eu fui ter meus primeiros celular, eu tinha 18 anos. Já fazia 3 anos que a gente namorava. Eu tava Aí- com o celular na minha mão dentro do meu quarto, no Uruguai. Eu fiquei uma hora olhando pra ele e não sabia como ligar. E o meu sogro, quando ele comprou, o meu sogro achou um absurdo. Tipo assim, mas pra que Meu tu pai quer ficou isso? Tu bravo tem comigo. telefone em casa? Tipo, Pra que isso? Que gasto desnecessário? Onde é que tu vai usar isso? Ninguém tinha celular, então não tinha por que ter, entendeu? Caramba. Mas aí, Ia falar Aí com um dia eu quem, né? liguei e ela atendeu. Que emoção, meu. Me emocionei. dentro de casa, Dentro do meu quarto, assim, não tinha que ir mais de Eu tava no madrugada. frio. Quentinho. Tô aqui no Uruguai, dentro do meu quarto. Esse aí tô falando aprendeu a contigo. valorizar uma ligação. Hoje E aí- não quer nem saber, né? Não quer nem saber E aí do a gente, celular. a gente namorou por 7 anos. Não, 6 anos à distância em um ano que depois foi morar em Santa Maria, né? Sim. Uau. 6 anos à distância. A gente se via, sei lá, a cada 3, 4 4 meses, falava uma vez por semana. Que legal. Namoro raiz. Namoro raiz. É, namoro raiz. Cal. E Geis. Ah, conta tu, que tu que arranjou a gente. Sim, Que é momento inóspito. Conta aí, gente. Relacionamento encomendado. Não, a gente começou a se conhecer. Eu já conhecia a Cal, na verdade, aqui da igreja, normal aqui. E passou um tempo, né? A gente estava vivendo a vida, servindo aqui e tal, cada um na sua. Eu comecei a servir com a Lari. A Lari começou a servir comigo. Ok? Na ODR, que foi trágica. A primeira vez que a Lari participou, lembra? Tu levou uma cantada Não, do é. cara lá. Ontem a gente tava Amor, lembrando o que é disso. ODR, galera? Não A ODR sabe. era uma equipe de reportagem que a gente De fazia rua. reportagem, tipo CQC na rua, assim. Quase apanhamos, cantava. Pra passar o vídeo no vergonheiro. culto, né? Mas era muito legal. Ah, era bem legal. Muito legal. bom. Aí a Lari começou, enfim, me conhecer um pouco melhor e chegou pra Cal e falou que a Lari, na verdade, sempre tentava me casar com alguma amiga dela. A que aceitasse, tava bom. Aí ela via assim, essa menina é muito massa. Não, Lari, tô tranquilo e tal. Ela mandou algumas opções. E eu No meu cardápio. Não, eu tô Catálogo. tranquilo, Lari. Que eram tô- as minhas amigas, eu lembro. tô bem e tal, não sei o que e tal. E daí um dia ela pegou e mandou a foto da Cal. Mandou a foto, eu falei, pensando bem, eu não tô tão bem assim, né? Também, de repente, né? Vai que... E ela falou pra Cal que eu tava afim dela, alguma coisa assim, né? Falou eu pra falei, Cal que olha, ele tá interessado. ele tá interessado e tal. E falou que a Cal tava interessada em mim. Mas nada disso, a gente só tava vivendo a vida, entendeu? E acabou que a gente realmente começou a conversar tal. Enfim, meses depois a gente começou a namorar tal. E aí foi E assim. meses depois a gente começou a terminar. E depois, meses depois a gente começou a terminar. E essa é uma meses coisa- depois a gente começou a Vamos deixar voltar. no como se conheceram.
Mas daí a gente terminou mesmo, passou 2 anos Na separados. verdade, o Geise, ele namorava uma menina que eu discipulava. Pronto, começou E a queimar ele cena. era amigo do É meu o da história É da molequinha Ele da tava- molequinha. A história da molequinha. Ele tava evitando, ele tava isso. evitando. Isso Começou mesmo. mesmo. A gente já deu rolê, ele com a namorada dele e eu com o meu ex-namorado, juntos, assim, a gente deu rolê. Porque ele era amigo Não do meu aconselho ex e mesmo. eu era discipulava. Não aconselha nada. Não viva Tudo que a comunhão. gente fez Não deu viva errado, não é comunhão. pra fazer, gente. Eu discipulava a ex dele. Mas eu lembro que eu Rolê tive uma de casal conversa é com o só Lipão. casado. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Lipão, que... Na verdade, várias conversas que eu tive com o Lipão sobre essas nuances amorosas da minha vida. Mas uma delas foi que eu falei pra ele sobre essa minha preocupação com esse menino que era assim, ele não era um amigão meu, mas ele era, tipo, conhecido, assim. Da Enfim, igreja, da assim, igreja e tal. E aí... o Lipão falou, cara, mas você vai perder a mulher da tua vida por causa de uma amizade que daqui anos não vai estar nem sendo teu amigo de fato. E de fato, não Nem está sendo sabemos meu amigo, onde nem ele tá, sabemos né? do parador. Mas e eu e a Cauane, graças a Deus, né, não pude, né, ouvir esse conselho e permanecer. Às vezes tem homens, né, até um parênteses aqui importante, tem gente que se preocupa Perca com essas a amizade. coisas, por amor da vida, e não, vou manter aqui Fura minha o olho, amizade, pega- vou ser leal aqui e tal. Mas a grande verdade é que talvez anos depois quem vai estar contigo é o amor da tua vida, e se é o amor da tua vida, vai em frente. Ah, que lindo. E é muito legal a história dos dois, porque eu acompanho, eu lembro do jeito terminando. Terminando. com a ex, Ixi, tem uma lembro. conversa trágica minha e do Lipão Nossa, lá na queria- rodadura queria Jaraguá, no socar a chão. cara. Ai, Deus, só ajuda. Muita história. Enfim, Muita história. muita história, muito chão. A E Lari queria me matar, só é verdade. Um parênteses também, Nossa, eu fiquei muito creio brava. que Deus Quando a usa gente terminou. pessoas para conectar outras, Boa. né? Principalmente nesse contexto de igreja, que às vezes, no nosso caso, uma igreja grande, daí às vezes, né, enfim, Uhum. tu não saberia do outro lado. E eu olhava o Geise de fora, antes de namorar ele, achava que ele era só um menino bonito, porque eu olhava de fora. E eu lembro que a Lari chegava e falava assim pra mim, Cal, a gente tava entrevistando e ele parou pra orar pela pessoa que a gente tava entrevistando. Olha só, tipo, ele é de Deus, sabe? Ele é diferente. Daí eu Pentecostal, falava em línguas. fiquei, ah, daí não sei. No Mas meio da reportagem. Deus reportagem. usou, sabe? Eu acho que Deus usa. Claro, não, às vezes, né? Não é pra forçar A Lari já barras. casou bastante gente aqui, né? Ela Ixi, tem já um juntou currículo alguns bem- casais. Pix não Mandem caiu os seus nenhum. currículos pra ela. O retorno até Até hoje. agora não vi nada. Mas foi bem Deus legal. Mas na usa. nossa história a gente teve um término, passamos 2 anos separados e depois a gente Moré, a voltou. galera sabe tudo aqui já. Tá, ok. Não, mas depois na volta, a importância, né, de ser pastoreado, de ser, de ouvir conselhos de pessoas que já passaram por histórias, de arriscar, né, daquela coisa da paz, ai, temos que ter uma paz, às vezes não é bem assim, às vezes, cara, a gente tem que começar mesmo diante de algumas incertezas dentro de nós, faz parte. Depois as coisas vão... Exemplo, hoje, anos depois, né, cada dia mais cresce meu amor e minha paixão pela minha esposa. Olha, ele tá aproveitando. É hoje que rola a relva. É hoje o dia da relva. Irmãozinho, né? Meu Deus. Ai, Jesus. É E isso. vocês? E como vocês, nós Lari e seres? Lipão? Mas eu conto. A gente se conheceu na igreja. Tudo calúnia, nem sei o que é. Se conheceu na igreja. A Lari era de outro contexto de igreja, enfim, e foi visitar lá por causa da irmã dela, e etc e tal. E aí eu lembro que quando eu vi ela entrando na igreja, eu falei, nossa, que menina bonita. Lembro até, inclusive, que o pastor Chico, que é da Onda Porto Alegre, estava do meu lado. E eu falei, não sei se profeticamente, ou brincando. Eu falei, eu vou Jogou pro casar. universo. Vou casar com essa menina, eu falei. Vai Pela que- primeira vez que eu vi ela. Ó, determinado. E não tão determinado, mas eu falei, a palavra tem poder. Aí então, enfim, passou ali, ok, o culto. E aí, durante a semana, adivinha quem veio atrás de mim no Orkut? A gente, todo mundo sabe. Nossos telespectadores. Todo mundo sabe. Mas ela fala que tu que foi atrás dela, o de nosso inteiro aqui é só de... Não, ela que veio atrás Não, e ela veio com uma assume. conversa furada demais. Oi, Veio, tipo, gato, não foi? Oi, lindo. Oi, lindo. Ela meteu Oi, lindo! Oi, lindo. Oi, lindo! Essa? Primeira Ela vez meteu. que eu falei. Adolescentes Meteu, não copiem "Oi, nada do que lindo." Não aconteceu aqui. copia nada, é outro tempo, é outra Não, geração. na verdade, a galera tá muito enrolada. Se tivesse um pouco mais de ousadia como eu fui, eu Não, acho que adolescente, amiga, né? Os jovens adolescente. concordam. Não, Os jovens, eu É que a digo. gente era tudo meio adolescente, né? Vocês eram mais novinhos de idade, não É. era?
A gente tinha 16 anos. A Letícia que tava mais na Convém infância. não recomendar. 13. Convém hoje. É. Galerinha do Nil. Enfim, aí ela mandou lá mensagem, oi lindo e tal. Você vai nessa igreja, mas ela sabia de tudo, né? Filho do pastor, gente. Ah, não, filho eu do não sabia pastor e mesmo. tudo mais. Eu ainda não sabia que era o filho do pastor. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei na igreja, no caso do pai dele, eu cheguei nos jovens, né? E ele não entrava na igreja. Ele ficava andando de skate na rua. Então, pra mim, ele não era o filho do pastor, obviamente. Se fosse o filho do pastor, tava dentro da igreja, né? Eu só achei ele bonito, diferente, assim, tipo, com dread. Eu vim da igreja batista, extremamente tradicional. Então, assim, eu olhei pra ele com as calças lá no joelho. Cheio de dread, andando de skate, eu falei, Foi eu achei profético. lindo. Foi Era profético. muito diferente dos meninos lá da igreja batista, entendeu? Que usava óculinho, todo engomadinho e tal, né? Cheirosinho. E aí lá, não. Sozinho, era pedido. Não sei, não cheguei perto. Fedidão mesmo. Mas eu achei aquilo Aquele lá cheiro de suado do extraordinário, skate. assim, Meio sabe? contraventora, assim, meio... Uma coisa, meu Deus, que rebeldão, sabe? Pauzão. Eu queria... Rebeldão. E eu achei aquilo o máximo, assim, né? E, enfim, aí o que aconteceu? Eu tava com uma amiga minha e a minha amiga viu ele e falou assim: eu vou atrás. Só que eu não falei nada. Outro fura-olho, hein? Daí eu pensei, não vou falar nada pra ela e então. vou me atravessar. Tu Daí me viu? atravessei, Larissa chamei ele. também. Aí, ó. Furou o olho. Oi, Deu, lindo. é? E Furou aí o olho começaram a e furou o desenrolar a olho. conversa. Foi embora. Aí a gente começou a conversar no Messenger na época. MSN. MSN. Ai, Maria. E aí ficamos trocando ideia durante um tempo, tal, enfim, Um até que mês. rolou uma intimada. É porque o meu pai não deixava namorar antes dos 18, né? Uhum. Não podia. Ninguém namorou antes dos 18. E eu tinha 16. Então eu falei, eu não vou enfrentar meu pai. Não vou dizer que eu quero namorar. Não, em hipótese nenhuma, né? E você vai precisar esperar. E ele falou, mas eu não vou esperar. Ou a gente namora ou a gente termina. Eu não vou esperar 2 anos pra falar com teu pai. E aí? Eu falei, não, vai esperar. E aí ele pegou e saiu do MSN. E aí eu comecei a chorar. Tava na frente do computador, no escritório do meu pai. Comecei a chorar. Que acabou minha vida, porque agora o que eu vou fazer da minha vida e tal. E nisso a minha mãe chega. E eu, meu Deus, né? Tipo, tentando disfarçar, assim. Devocional. Tava Aí vendo. a minha Amém. mãe, Ela entrou, amém. o que aconteceu? E eu falei, não quero falar, não vou falar, não quero falar. E nada. Nisso meu pai chega. O que foi que tá acontecendo aqui? Ah, Larissa! Não sei o que tá acontecendo. Aí ficou os dois ali me pressionando. Eu falei, ai, que eu queria namorar. Ele é o filho do pastor, mas eu sei que não pode, tá tudo bem. Daí meu pai, então chama ele pra vir domingo aqui conversar comigo. Pronto. E aí que... Só que assim, daí foi a minha tragédia, né? Ele veio domingo, ele raspou a cabeça pra não vir de dread. Cara, ele amava Capaz. mesmo. Ele veio com a blusa Ele comprida raspou. por causa dos Tipo aquela braços. cena da Carolina Dickman na Laços de Família. Nossa, ele amava. Não, vi de camisa de botão. Camisa de tudo mais. botão. Mentira que tu foi... Eu achei horrível, né? Porque eu gostei de outra coisa. Pois é, chegou lá Cadê que teus tem dread um rapaz agora? da Porque Assembleia. a Tio, partir não. dali seria um homem comprometido e sério, entendeu? Não, bem bizarro. Quando eu olhei no portão, assim... Chegou outra pessoa. Outra pessoa. Não, mas Tirei os ele te alagador. amava. Nossa, ele Sério? veio totalmente diferente. Na E ocasião, né? aí o que aconteceu? Aí domingo, tal, conversamos. Aí ele já veio com a aliança, já veio conversar com meu pai com a aliança Já na foi com a mão. aliança? Aham, Foi com a Foi aliança. pra pedir namoro. Ai, que momento. Aí tá, falou com meu pai, depois a gente saiu, andou, foi andar na rua e ele deu aliança, tal, enfim, toda aquela história. Aí eu pensei, poxa, que legal, né? O filho do pastor vai ser muito legal e tal. No outro domingo, a gente tinha combinado ele almoçar lá em casa. Tava tudo certo, só que não tinha celular direito, né? Aquela coisa de tem que mandar por SMS e tal. E ele não apareceu. E não falou nada. Eu não sei o que aconteceu. Nada, não soube de nada. Aí, quando eu fui descobrir por causa de uma mensagem, eu nem lembro qual foi a situação. Meu Deus, por que você tá trazendo essa história? Ele Ai, foi. Paulo, É que aqui é a nossa terapia. Os lados Aqui é a mais nossa obscuros terapia. da nossa Conheceu, vida. né? Não, tudo que Negócio tá de mal término, resolvido, a negócio gente abre aqui, que é a nossa terapia. Ele foi o filho do pastor com o outro, que hoje é pastor dos Estados Unidos da Onda Dura, foram pra uma balada. Pronto. Dormiram, ficaram fora e não apareceram. E eu, o que eu ia dizer pro meu pai? Que o menino que veio me pedir Ficou na namoro tava vigília. na balada, você imagina. Foi pra um a luau. situação. Enfim. Hoje Mas ele aí- sabe. Sabem. Hoje sim, né? Vira Mas piada mesmo. na hora ali, como é que tu lidou? Não, imagina, capaz? Vigília? Nossa, não sei. Tava na vigília, dormiu. Ele tava Qualquer orando, coisa. pai. Mas continuaram depois disso mesmo, É, continuaram. até porque vale a pena destacar que eu não fui na balada, tipo... Foi Meteu evangelizar. Meteu o louco. Não importa. Foi só mandar aquela É, isso aí. não, Vamos ver se eu mudei mesmo. não foi legal, é óbvio que não foi.
mas é porque era aniversário do Alex. E a gente tava na praia surfando. Olha a conversa. A Lari já entregou, então. Mas Não, até foi uma noite muito providencial, já vou dizer por quê. Todas as Foi coisas cooperam, foi a né, noite pra que eu suar. entendi que eu não era mais o lugar meu, enfim. Tá na noite e tudo mais. E também foi a noite que o Alex conheceu a Aline. E foi a última noite de balada minha, dele, enfim. E aí o Alex Aline. conheceu a Aline. Depois veio a Até a Aline namorada tava aqui lá. alguns meses à frente. Caramba, mano, que Doideira. legal. Porque eu conheci a Aline. Eu falei, aquela menina é da igreja. Aí o Alex Tudo na pegou... balada. Evangeliado se encontrando. Vamos pegar, mas vamos pegar no gospel, né? O combinho sem álcool no cantinho. Muito bom. Agora vamos lá. É o seguinte. Existe uma pergunta que é o seguinte: como conciliar personalidades? Por quê? O que acontece? Já me arrependi de ter vindo. O Geise ontem, tá, mas qual que é a pauta pra gente estudar, se preparar? Eu falei, amor, é diferente ali, é diferente. O que acontece, né? Uma das perguntas que fizeram quando eu abri a caixinha para quando vocês estivessem aqui foi: eu tenho um marido que é extremamente medroso, tímido, eu é que tenho que tomar partido de tudo e isso é muito pesado para mim, né? Aqui as personalidades, a gente tenta abordar vários tipos, porque a gente tem muitos tipos de personalidade, de pessoas que nos assistem que têm diferentes histórias. Mas aqui é um pouco meio parecido, assim, né? Nós temos as esposas e os maridos com punch, com personalidade um pouco mais expansiva, assim, um pouco mais... Só que não é a realidade de todo mundo, né? E a minha pergunta é como vocês enxergam essa questão de conciliar personalidades e a forma de se entenderem, de darem certo com culturas diferentes, com jeitos diferentes, com potenciais diferentes? Olha, pra mim foi bem difícil, inclusive, e demorou bastante tempo pra aprender a lidar com isso, porque a Lari ainda que expansiva como eu, mas bem diferente de mim em relação a muita coisa, enfim. Durante muito tempo do casamento, eu posso chutar em uns 4, 5 anos do casamento, eu tentei moldar ela a mim. Ou seja, eu tentava fazer dela uma cópia minha, uma cópia feminina minha. Que pensasse como eu pensava, que valorizasse o que eu valorizava, que gostasse do que eu gostava. E foi muito traumático e frustrante, acho que para ela e tanto para mim também, porque eu não conseguia moldá-la a mim e também acho que ela se sentia pressionada a ser uma pessoa que ela não era. E acho que quando eu caí em si e percebi que para a gente ser feliz no casamento, ela não necessariamente precisava ser igual a mim, mas a gente poderia construir pontes aonde as características dela pudessem, de alguma forma, acrescentar a mim e eu a ela e assim por diante, foi muito libertador. E eu, como marido, vejo, enfim, de certa forma, essa libertação da Lari no sentido de ela poder ser quem ela é, de ela poder fazer as brincadeiras que ela faz, poder curtir o que ela curte, gostar do que ela gosta, que é diferente de mim. Então, eu acho que a gente não aprendeu a conciliar. Eu acredito que a gente caiu em si e percebeu que nós éramos diferentes e ponto final. E aprendeu a se aceitar nas nossas diferenças. Administrar, né? Gerir a crise. Muitos momentos, né? Dani. Administrar. Assim, eu acho que o que me ajudou bastante, no meu caso, É que foi o que teu a gente- caso Vocês são bem diferentes, Vocês né? são bem diferentes, né? o que acontecia? Eu já comecei a notar essa personalidade forte que ela tem, né? Ela... Com 14 anos. Eu era Mas- pior, né? Ótimo. Aí é que tá. Eu comecei a notar isso Tô ótimo. nos telefonemas, né? Acreditem, eu tô melhor. Não, mas é justamente isso. O que eu quero explicar aqui? Com as ligações, eu me lembro que a gente conversava. Nossos papos sempre foram igreja, né? Foi uma das coisas que me fez ficar muito tranquilo. Porque antes da lei, inclusive, abrindo parênteses, eu namorei uma menina. Foi só uma menina que eu namorei antes da lei. E era do louvor, a gente cantava junto. Mais parecida.
mais parecida Sim, com você. sim, a gente era da mesma igreja, enfim, era muito legal. Mas, enfim, eu acho que eu tinha uns 18, 17, 18 anos, mais ou menos. E acabou não acontecendo, a gente terminou. E eu me lembro que eu falei para Deus, não quero ficar preocupado com isso, né? E quando seja uma pessoa, que seja uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa que goste da igreja. E eu me lembro que nessa época eu comecei a sentir a vontade de me tornar um pastor. Foi com 18 anos. E aquilo começou a ficar forte no meu coração. E disse, eu preciso de uma pessoa que goste disso, de igreja. E acabei assim orando uma vez e não me preocupei mais com isso. Foi aí que depois, enfim, com aquilo que a gente contou, a gente acabou se conhecendo. Mas nossas conversas eram muito sobre isso. Igreja, a igreja dela, o que eu fazia, e o louvor. E eu gostava também que a Lê falava muito do louvor, ela entendia. E, foi demais. Mas também, com o passar do tempo, com essas ligações, e também a gente né, eu viajava, eu estava algumas vezes, tirava férias, enfim, né? Ficava alguns dias com ela no Brasil, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, lá, né? Eu comecei a me dar conta que ela tinha algumas reações mais, né, assim, fortes, assim, sabe? E na igreja também. Ou seja, comecei a ouvir pessoas que algumas vezes a gente falavam, cara, lê isso e tal. E ali, com o passar dos anos, eu comecei a ficar nervoso com isso. Eu comecei a ficar assim, tipo assim, eu ficava muito tenso. Porque a Lê era muito mais, assim, a Lê ela não tinha filtro. Ela chegava e falava, e eu sou totalmente o contrário. Eu, antes de falar uma coisa, eu penso até demais. Eu fico pensando e remoendo aquilo. Para eu falar uma coisa, eu tenho que estar muito seguro que aquilo que eu vou falar não vai ferir, não vai... E algumas vezes fere igual, enfim, né? Mas a Lê ela pensou, ela já falava, né? E a Lê... obviamente que hoje, né, passaram-se os anos, ela amadureceu, né? Mas quando eu casei, era uma preocupação minha. Era uma preocupação que eu tinha. E a gente casou e começou a trabalhar dentro da igreja e tal. Já éramos pastores. E eu tinha isso que eu ficava muito nervoso, muito tenso. E, inclusive, eu tinha muitas conversas com um antigo pastor, né, sobre isso. E o pastor me falava, olha, eu tenho estas dificuldades com a Lê. E falar isso para ela era terrível. Piorava. A gente falava, eu falava alguma coisa, mas a Lê já me colocava. O problema não era se tinha razão ou não tinha razão. O problema era como ela falava, né? E isso se tornou uma coisa meio desconfortável para mim. Mas que com o passar do tempo, ela foi amadurecendo. A questão da maturidade é maravilhoso, né? Quando se passa por esse processo, né? Quando se aceita esse processo, né? Quando se busca esse processo de amadurecimento, né? Porque as coisas vão se encaixando. Eu estou falando dela por causa de um temperamento mais forte do que o meu, mas eu também. Eu tinha algumas vezes coisas que, obviamente, como casamento, né? Ela não se agradava, né? Porque eu sou muito tranquilo, sou muito de boa e eu tenho outro lado. Chega a ser passivo. Que o que explode, que tipo assim, tipo, chega. E eu tinha esses problemas. Eu ia levava, daqui a pouco explodia, daqui a pouco eu, né, enfim, discutia com ela, falava, né? Então, com o passar do tempo, nosso esforço foi achar um meio termo. Como é que eu posso ajudar ela a que ela não seja tão explosiva, mas que ela aceitando que ela tem uma personalidade, como ela podia me ajudar também para ou me posicionar ou também não chegar nesse ponto, né? E esse processo de amadurecimento foi acontecendo, graças a Deus, né? Enfim, nós tínhamos um pastor que falava muito com ela, que foi muito bom nesse processo. E também esse esforço, né, dela, não era o problema se tinha razão ou não, era a forma como ela falava, né? E isso acontecia comigo nas nossas discussões. Eu largava e tal, e ela era, né, assim, né, não tinha discussão e tal, e eu já assimilava aquilo, já guardava, e aquilo ficava muito tenso, né? Mas o processo de amadurecimento no casamento foi maravilhoso, porque ela foi se corrigindo, eu fui me corrigindo para o meu lado, né? Até chegar a esse equilíbrio. Óbvio também que tem coisas que já me perguntaram, né? Como é hoje? Tem coisas que ainda, tanto eu tenho certeza da parte dela e da minha parte, que ainda não fecha. Tipo, isso é uma ideia que não existe. Chega um momento que tudo é perfeito, se entende perfeitamente. Não vai acontecer. A gente tem a maturidade de dar um passo atrás, que é isso que falta algumas vezes no casamento, né? De quererem ir com a sua razão até o final. Em algum momento. Em algum momento, e mesmo você
tendo a tua razão, vai ter que ceder. Para que mais na frente, essa discussão, isso se fala de maturidade, né? Então tem coisas até o dia de hoje que eu tenho certeza que ela não concorda comigo, que ela não acha legal, e eu não acho legal. E que são muitos anos assim, enfim, a gente vai cedendo, vai, né, contornando situações, né? Mas uma coisa que eu acho legal, assim, é que o Daniel nunca me tolhiu da minha personalidade, assim, né? Ele nunca me recriminou, assim. Eu sempre me senti muito livre para ser quem eu era. Então, porque às vezes a pessoa quer, até como o pastor estava falando, assim, quer enquadrar a pessoa de um jeito dela. E eu sempre achei muito legal isso nele, porque ele nunca tentou me enquadrar. Até porque eu sempre quis casar com uma pessoa que tivesse personalidade forte. Eu sempre quis, isso. E eu acho, a Lê disse que é porque minha mãe é assim, né? Ah, eu sou igual a minha sogra, gente. Minha mãe é Freud, Minha sogra. Mas, assim, eu nunca me senti tolhida, assim. Então, isso eu acho que é bem importante. Que apesar de ter as divergências, vez ou outra, é diferente de tu querer que a pessoa seja uma outra coisa que ela não é. A pessoa tem uma personalidade, né? E é muito triste quando a pessoa fica impondo sobre o outro, né? Sim. E é bem comum, né? É bem comum, bem comum. Bem comum. Ó, eu e a Cal também, eu acho que tipo, no Dani Vocês é o e na Lê. contrário, né? Não, até eu ia falar que muita coisa a gente é bem parecido na personalidade. E E só um detalhe, né, amor? Acho que a gente vive um outro momento de casamento, assim. A gente tá bem no início, então muita coisa a gente ainda A gente tá fechando o se pau. ajustando. Resumindo. eu não quero mais falar ontem. Quantos anos é? A gente vai fazer 4 anos. 4 anos, Então é bem mais recente no sentido de sim. tempo, né, de adaptar. E é o problema que muitos casais novos enfrentam. Vocês enfrentaram, a Lara e o Lipão enfrentaram, e nós estamos rompendo com esse processo praticamente agora. Mas qual que é o ponto? As bagagens diferentes, as famílias diferentes, os planos, os objetivos de vida que eram também diferentes, isso também pode aumentar a tensão além da personalidade. Então, acho que isso é um ponto bem importante de ser destacado também. Nossas famílias são muito opostas. Muito opostas, então... Criação e tal. Então, é muito diferente, assim. Então, até o ambiente, né, que eu fui criado foi um pouco diferente do da Cauane. Então, todas as famílias são assim, né? Cada um tem seu ambiente, só que o nosso foi bem diferente, assim. E um ponto que a gente tem em comum é a nossa personalidade. Só que isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque pode ser justamente a nossa força juntos, mas também a nossa grande fraqueza. Por quê? A gente não leva desaforo para casa. Então, numa discussão, nenhum dos dois é fácil de baixar a guarda, entendeu? No começo do casamento, né, amor, eu baixei muito a guarda, eu ouvia, e aí a Cauane brigava. Pode voltar no episódio Mulheres Iradas. Vai ter o meu depoimento. A Cauane depoimento. berrava. E de uns tempos pra cá, já confessando meu pecado, eu não tenho baixado tanto a guarda, então os conflitos são um pouco maiores. Mas eu acho que agora que a gente vai entrar num equilíbrio aí de aprender E a Cal isso. é entendeu? bravo, eu já sei disso. A Cal é brava. Eu e o Dani É verdade. E eu também sou. verdade. As pessoas, Gaúcha, pô. As mulheres as pessoas Mulher acham que eu não sou bravo, mas eu sou bravo também. Eu sou um pouco. A gente usa... impondo respeito. Pessoas Não, acham que eu é que eu sou emperreado. Sabe o que é acho emperreado? que eu sou amarelo. emperreado. Não, eu sou emperreado. O que é emperreado? Meio... A gente não sabe explicar muito bem, mas... Meio chucro, assim? É, meio chucro, assim, meio insensível, meio tipo... tem que fazer isso aí, pronto. de bobiça? Tipo, bobiça, não sei. Então, eu sou meio assim. E a Cauane já é bem insensível por um lado e brava do outro. Então, é um 880. Então, a gente tem esses desafios das personalidades que, em muitos momentos, um não baixa a guarda por outro, mas algo muito importante. A gente sempre... depois de uma discussão, depois de uma briga, sempre a gente pede perdão, resolve o problema, sempre, graças a Deus. Não normaliza isso. Não normaliza isso. A gente sempre, nos cultos familiares, nas conversas antes de dormir, a gente sempre pede perdão, busca mudar, e é isso. Enfim, a gente geralmente enfrenta tem esse um mais quietinho, assim. Eu vejo no caso de vocês, tem um mais introvertido e as mulheres são mais extrovertidas. Expansivas, assim. Nosso caso é um pouco ao contrário. O Geis, ele é mais expansivo, mais extrovertido, mais galera, assim, e eu me seguro mais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô muito em casa, eu sou assim também. Em ambientes de intimidade, eu sou também extrovertida. Então, é uma luta pra quem fala mais lá em casa, né? E agora a Annalise também Annalise fala um entrou monte. nessa também. O almoço e a Cauane falando de lá, eu de cá,
chegar e analisar. Dá. Tem Mas é isso maravilhoso. também. Então a gente tá aprendendo a lidar ainda. A gente tá se misturando muito. E agora eu acho que, igual a Cauane falou outro dia, não sei se foi aqui no Pod Nosso ou na vida ela fala isso, que ela descobriu, né, uma nova Cauane dentro do casamento. Isso é um ponto importante também. Por exemplo, o Lipão certamente mudou também muito o comportamento dele ao longo da jornada. A Lari também, vocês também. Então a gente vai mudando também ao longo do tempo, né? E nós estamos nesse processo de mudança também, de passar por essa metamorfose matrimonial que a gente vai encontrar aí, de alguma forma, o equilíbrio. E até o Dani falou. Ou não também, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim: por que casar com uma mulher diferente se a tua mulher é diferente todo dia? Tem uma versão a cada dia. Mas basicamente isso. Então a gente está nesse processo de aprender a lidar com as personalidades. Um ponto importante, nós já identificamos como cada um é e os limites de cada um. Isso é um ponto bem importante. Os limites de cada um. Inclusive numa discussão. Inclusive numa briga. Isso é bem importante. Os limites. Eu assim. acho isso algo legal, que não é nada fácil, porque no decorrer dos anos, parece que ficou muito mais claro para mim os pontos que eu preciso mudar. Verdade. E como não é fácil ter que fazer essa mudança. Não né? é fácil. Mas é por causa da intimidade, né? Tudo que você tudo que você vai pra intimidade, ele deixa mais claro os teus pecados. É na intimidade que isso acontece. Por isso que quando a gente vai pra intimidade, por exemplo, com Deus, fica também muito claro. Por exemplo, você tá orando, você tá se escutando, você tá sendo confrontado com a palavra. Nessa intimidade, você vai se descobrindo, né? Exatamente. E a intimidade do casamento, por exemplo, eu lembro de passar por coisas dentro de casa, por ter intimidade, da gente, a se quebrar o pau. E quando tá na frente das pessoas, óbvio, porque não é que é duas pessoas, Não é duas hipocrisia. caras. Eu acho não que é isso é um ponto hipocrisia. bem legal porque, de falar. cara, Legal. ninguém tem nada a ver com isso. Exato. É até uma perfeito. liberdade. Você já viu Perfeito. criança, bebê, né? Que quando chega com a mãe fica chato, começa a chorar. né? Isso, é a explicação liberdade da intimidade. É que se sente à vontade pra expressar Exatamente. sua angústia. Agora, até um ponto- como que isso vocês vão fazer pra não se matarem, Exato. né? Dentro dessa intimidade, porque ainda que há intimidade, precisa haver equilíbrio, respeito, E honrarem ser a saudável. Deus dentro, né, dessa Exatamente. intimidade. Mas eu acho que essa coisa da intimidade é muito importante porque, assim, muitos usam disso ou da personalidade pra continuar permanecendo deliberadamente sendo grosso, cavalo, sendo, né, brigando e jogando panela dentro de casa. E isso é pecado, ponto, né? Então, acho que a gente é transformado, sim, conformado à semelhança de Jesus sempre. Por exemplo, depois de uma briga, eu e a Cal, a gente se analisa e percebe onde cada um errou, exagerou, falou mais alto, falou mais baixo, não se fez compreendido, algo do tipo. É um exercício que a gente é um auto-exercício, uma autoanálise, né? Pra ver onde precisa mudar também e caminhar. E como o Dani disse, é muito difícil. Porque na intimidade as coisas vêm muito fácil à E tona, não né? é também... eu sei que a Cal queria falar, está cortando Pode ela ali. falar. Mas não é também assim... Tudo perfeitinho, sentamos na mesa, vamos ver os nossos pontos. É. Acontece a briga, cara. eu Cada já um vai fui pro pra canto dentro e do carro, reflete. no estacionamento. É. Sei lá, fui lá, né, baixar, né, Pensei. aquela tensão toda, né? É que o Daniel, ele passa por boa paz, mas o Daniel é furioso, vocês não têm ideia. A gente Ele fala sabe. assim, rapaz. Ele passa por, ai, que coisa fofa, mas ele não é nada fofo. Eu sei é que assim, quer Letícia. ver quando a gente tem um palco Não e é bem dois assim. ensaios. Não, ele se impõe. Isso, sim, tinhoso. isso é uma coisa É que, uma por marca do exemplo... uruguaio. Eles são, como é que é a seleção do Uruguai? É a seleção. Como é que eles chamam? A seleção. Raçuda. Não, que eles ficam. Catimbeira? Catimbeira, é a Catimbeira. seleção catimbeira. Ele só finge, é. Não, mas é porque eu acabo levando culpa de coisa que eu nem sou culpada às vezes, porque apesar de eu ser Mentira, Olha aí, ó. apesar de eu ser a Deixa pessoa eu que anotar. externa mais, Atenção, Daniel eu sou Letícia, menos por favor, braba que o comparecer ao Daniel. setor. Eu não sou menos braba que tu? Pronto, tá, vai, Daniel, tá bom. Começaram fala a Olhem liga vocês, irmãos. Não. Não, eu acho que a Letícia, ela parcela as brigas dela é irritada em várias irritante. vezes. Irritante. Ela é irritante, quase. Não, é várias vezes, mas em menos intensidade. O Dani provavelmente é poucas vezes, mas muito Mais profundo intenso. na sua ira. Isso aí, Larissa. Escreveu Parabéns. bem. Analisou Larissa bem. fez uma Parabéns. boa análise Ela dos dois. Mas aí eu Vai pago por Conversaram mais com a Lari. Ô, Larissa, e nós, o que tu acha, velho? Qual é o nosso enneagrama? Não, mas é porque é bem, dados, né? é que é bem característica de mãe e pai, né? Por exemplo, Verdade. tipo, a mãe fica... Gritaria.
Tipo assim, eu achei muito engraçado um meme que era assim, ó. A minha mãe diz que eu não grita dentro de casa. E aí ela faz, vem almoçar! Você já virou análise falando do Geis? É porque tu fala, É porque é isso. Eu chamando aí ele é um toda dia hora. inteiro isso na minha cabeça, eu não aguento mais. Gente, Gente, agora aí eu eu analiso analiso junto. Gente. Senhor. Não, mas e o pai? A mãe fica gritando. E o pai é só um grito, é só um... sabe, um uivado, assim, um... Pronto. Me Todo identifico. mundo baixa a guarda e... Mas Agora, falando sobre um casamento duradouro, acho que a gente chegou aqui a todo mundo à mesma conclusão de que, gente, Tudo farinha do meu saco. atritos, discussões, elas vão acontecer e, aliás, elas fazem parte, eu acho. E eu acho até. até preocupante quando não acontece. Por exemplo, casais que vêm conversar comigo falando, não, a gente nunca discutiu. É isso aí. Olha, eu acredito, lá no fundo eu acredito que eles estão falando a verdade, honestidade, enfim. Mas 99,9% das vezes isso demonstra uma superficialidade no diálogo, questão na da intimidade. conversa, na intimidade, assim por diante. Eu acho que as brigas, elas fazem parte da construção de um relacionamento. Boa. E muita Ô, gente Heavy. guarda, né? Tipo, não expressa, mas tá ali se corroendo de amargura, de mágoa. Então E tem até o tolerando, problema. né? Tolerando coisas que não tem que ser toleradas. Exatamente, porque eu acho que tem que ter até uma responsabilidade. Cabe a mim, quando eu vejo algo que não vai dar certo, ou que, enfim, que não vai colaborar com o crescimento dela, ou com relacionamentos, ou enfim... Eu tenho que falar isso para ela, mesmo sabendo que aquilo vai produzir uma discussão. Fica postergando, às vezes, para não se incomodar. Exatamente. Eu preciso falar. E da parte dela, a mesma coisa. Porque uma coisa é você aceitar a personalidade da pessoa. Outra coisa é você tolerar o pecado dela. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu falei lá da Lari, né? Havia muito pecado na personalidade dela. E o que passou a acontecer com o passar do tempo foi que ela foi aprendendo a vencer os pecados da personalidade dela. Então ela não mudou quem ela era. Mas só que os pecados que eram manifestados na personalidade dela foram sendo, pelo menos, diminuídos com o passar do tempo. É porque tem muita confusão nesse sentido, né? O que é personalidade e o que é pecado. Eu sou assim, me aguentem. Não, mas peraí, né? É só olhar para a Bíblia, né? O que determina o que é pecado é a Bíblia, não é psicólogo, não é... Meu jeito, meu minha jeito, criação, enfim. Então, se a Bíblia diz Sim. que, por exemplo, a gritaria é pecado, é pecado. Não adianta você falar, sou sanguíneo. Não, é pecado. Boa. O marido fala grosso com a esposa porque a oração não passa nem do teto. Pecado, tem que mudar. Ô, Heavy, até um ponto, né, que tu falou, alguns casais procuram, e às vezes procuram já no momento de finalizar o casamento, falam, mas a gente nunca tinha discutido. Já, cara, já aconteceu várias vezes. Deviam ter discutido poucas parcelas. Não, inclusive teve um casal que eu falei isso. A minha tarefa pra vocês é brigarem. Porque é um relacionamento muito flat, assim, tipo, muito meio cinematográfico, sabe? Tipo, família Doriana e todo mundo feliz, as filhas felizes. Eu falei, vocês precisam brigar, você precisa brigar com a tua esposa. Conhecer, né? Falar o que tá errado, falar o que não gosta, você pra esposa, né? Precisa falar pro teu marido o que você não gosta, Viu, amor? o Falei que que tá a te gente tava no ferindo, caminho enfim. Então, boa. Vamos. O que eu. Esse caminho aí para chegar nisso. Quais são as regras da briga? Ou não? Vamos levando, vamos ver o que dá. Ou precisa ver, digamos, antes de começar o fight, né? A gente organiza aqui o que se pode e o que não se pode. Porque eu acho que no começo é muita tentativa e erro, né? Você vai indo para outros lugares, assim, que às vezes ficam até incontroláveis, né? E aí, por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, até de violência mesmo, né? Porque não souberam administrar isso e ter isso muito claro, né? Na família de vocês, como que isso funciona? Vocês têm limite? Tem um limite para cada um? Tem um momento em que vocês param e falam, opa, né? Daqui para frente a gente não vai, vamos voltar a conversar outro momento, eu não vou mais discutir, vamos parar por aqui. Ou não? Eu sei porque lá em casa eu não tenho esse limite. Se deixar, eu vou embora. Mas o Felipe arreda bastante, assim. Tipo, baixa a guarda. Mas falem aí. Então, não sei se tu pensa a mesma coisa. Não penso, acho uma palhaçada.
Mas eu percebo assim que é importante perceber. Eu até falei só uma coisa. Eu até falei, né? Só uma coisa. Esse é um problema que a gente tem que ele nunca deixa de falar. Não, calma. Só uma coisa bem importante. Eu falei antes, né, sobre entender o limite do outro. Isso é bem importante. O homem entender o limite que a esposa tá chegando, a esposa entender o limite que o esposo tá chegando e ter sabedoria. Nesse momento, cara, aqui acabou a discussão. Não provocar. Daqui pra frente, cara, é só pra baixo. Não Daqui vai pra frente é só resolver pra nada, trás. né? Mas eu percebo assim que nos ajuda a perceber quem tá mais irado, pra quem que tá mais difícil, pra que o outro segure. No noivado e no início do casamento, eu brigava muito sozinha. E o Geis deixava eu brigar. E ele ficava mudo, quieto, calado. Então, eu ia. Daí, eu começava a gritar, daí eu já falava mais e ia. Agora que ele aprendeu a brigar, eu consigo perceber... Ele Tipo, sabia, vou só que ele deixar tava ele com brigar medo. sozinho. Porque, tipo assim... Agora que ele virou homem, ele tá se posicionando. Na Agora que eu fui verdade... pro jiu-jitsu. Na verdade, eu Tá, acho entendi. que antes era melhor. Eu tava gostando. Acho que ele anda muito sobrecarregado, sabe assim, cansado e daí fica estressado. É uma característica de quem tá mais esgotado, né? Então ele tá mais irritado, assim. Mas eu percebo assim, tá, então eu vou me aquietar aqui, vou deixar ele se expressar mais e vou segurar. Acho que sempre um lado tem que segurar, sabe? Porque senão vai dar uma guerra literal. Então acho que a gente se sente assim, essa sensibilidade assim de... O certo seria os dois pararem, né? Mas acho que a gente, não sei, é meio sem combinar na fala, mas é uma percepção sensorial, assim, né? De que, não, ele tá realmente mais no limite. Eu vou segurar aqui, deixar ele dar uma... Ele expressar, deixa ele falar, deixa ele colocar pra fora, ou não, ela realmente, ela tá muito cansada, foi com ela o que aconteceu, tal, então eu vou segurar. Então a gente tenta revezar, assim, né? Porque quando foi de os dois juntos, acho que deve ter tido uns 2 episódios, assim, dos dois, que daí foi uma briga mais séria, assim, tipo de... Perderam a cabeça. De perder. Claro, ninguém se machucou, nada disso, assim, né? Não, Deus o livre. pelo Mas, amor tipo de Deus. assim, ficou tenso. Falar alto, E tal, geralmente é uma berrar. reclamação e o outro escuta, né? Então, perceber pra quem tá pior e o outro segurar. Eu acho que é um exercício. E de maneira prática, por exemplo, né? Quando o marido tá mais irritado, é bom que a esposa não fique em cima falando e brigando e vai atrás lá no quarto e vai no banheiro e vai provocando e falando perto e sei lá. Deixar. Mas deixa o varão dar uma Mulher segurada. tola destrói a sua casa com as Exato. próprias mãos. Né? E acaba que a mulher coloca o homem num limite. O esposo, por outro lado, pode fazer igual, né? Colocar a mulher num limite e os dois acabarem se matando dentro de casa. Então, eu acho que é muito importante, assim, o homem, né? Entender, cara, se tu tá berrando, falando alto, cara, esse é o teu limite. Falar alto, acabou. Nunca se passa desse limite. Tipo, de, sei lá, de quebrar coisa, de encostar na mulher, Deus o livre, né? Mas, tipo, de começar a quebrar coisa. Cara, isso aí não é limite, isso aí já ultrapassou todos os limites. Então, cara, se percebe. E a esposa, quando percebeu, chegou, falou alto, gente, vamos já partir pra baixo. Não tem mais pra cima essa discussão. Como eu tenho mais né? problema com ira, como eu já abri aqui, né? O Geis não tem muito problema com isso, é um problema maior meu. Eu cheguei em momentos, assim, não sei se tu vai lembrar, que eu cheguei a verbalizar. Por favor, me ajuda, não provoca, por favor, não fala mais, eu preciso de ajuda, porque eu não tô mais... Eu preciso que a gente pare, sabe? Tipo, a ponto de vamos parar de conversar, depois E depois vai ser resolvido, né? Eu Depois acho o problema vai ser legal, resolvido. é interessante também deixar claro que a gente não pode querer virar cristão numa discussão. A partir de agora quero ser um cristão, porque a gente porque isso diz respeito à minha vida como cristão. Ou seja, né? Nós, individualmente, nós temos uma caminhada e o desafio é refletirmos o caráter de Cristo na nossa vida. Isso não começa a partir do relacionamento a dois, isso começa bem antes, quando eu sou alcançado pelo Senhor, né? Quando o Senhor me encontra, né? E isso precisa, sim, ser amadurecido, mas não a partir de uma discussão. Isso é a minha vida. Exato. Então, eu paro por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu Tem tenho algo maior que rege tudo isso. Exatamente. Né? O fruto do Espírito, É né? um fruto do Espírito. Eu parar. Se não tenho o fruto do Espírito, se não tenho a ação do Espírito Santo na minha vida, se eu não sou uma pessoa cristã convertida ao Senhor, eu não vou parar. Porque eu já sou carnal. E isso é bem pertinente, até porque muitos casais querem ser crentes na hora da briga. Exatamente. E até a esposa, né? Querer dar carteirada espiritual, tipo, você não é crente. E fica uma coisa que não leva a lugar nenhum. Usa
o cristianismo como uma ferramenta de ofensa e não como uma ferramenta de construção, edificação e assim por diante, né? Então, eu acho que as falas tanto do Geis quanto do Dani foi bem pertinente em relação a isso. E o que eu acrescentaria é o fato de que aquilo que deve sempre passar na mente de um casal a gente não vai separar. Então, não adianta a gente ficar aqui perdendo tempo, se xingando, se ofendendo, porque Quem vai ganhar, né? quanto mais a gente se ofender um ao outro, mais problema a gente vai ter para resolver amanhã. Então, é até uma questão eu diria, de inteligência, você evitar dor de cabeça. No sentido não de evitar a discussão, pauta, o debate, enfim, mas de evitar os motivos de arrependimento e de perdão, enfim, por conta de que a gente vai ter que resolver. A gente vai chegar de noite, vai dormir na mesma cama e a gente vai ter que resolver. Então, acho que quando a gente começa a colocar a mão na consciência e perceber que a discussão não é a última coisa da vida, que ela é mais uma etapa, mais um capítulo de uma história muito longa, a gente passa a ponderar a discussão de uma outra forma. E se puder discutir sobre as coisas, não sobre um e o outro. Isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente não rompeu esse limite, assim. A gente está discutindo sobre aquele assunto, sei lá, atrasamos. Então, não, mas aqui eu ia sair, mas daí tu ia tomar banho. Tá, mas aí a gente discute sobre isso. Mas nunca chegou no ponto de tipo, porque tu é um mau caráter, porque tu é uma mentirosa, porque tu é um... Sabe, eu acho que isso eu mesmo que sou uma pessoa mais sensível, assim, seria muito difícil depois continuar lidando com isso, sabe? Porque uma palavra dita, ela não volta, né? E aquela ofensa... E eu não me machuco se ele falar assim, tu errou em não ter, sei lá, me avisado isso. Isso não me machuca. Mas se ele tivesse falado alguma coisa que mexesse com a minha identidade, ia ser muito mais difícil, sabe? Perdoar e continuar. Mas então, essa é a característica da ofensa, né? A característica da ofensa é que ela é direcionada ao sujeito, não à ação. as coisas. E de fato, quando chega a esse ponto, até no direito e na teologia, né, tem a crítica ad hominem que se fala, que é a respeito da crítica direcionada ao direito, ao sujeito. E essa crítica direcionada ao sujeito, ela acontece pela falta de argumentação. É isso que eu ia falar. Quando você não tem mais argumento para É o que acontece na debater, internet. Daí para ataca debater a sobre o pessoa de assunto, você forma- ataca a pessoa, né? De forma pessoal, né? Aí é bem mais difícil de restaurar, né? Muito. Exato. E até um ponto importante só sobre as regras da briga, que eu pontuaria aqui, é a intimidade mesmo. As brigas de um casal são feitas para a intimidade, não são feitas para estar brigando na frente de todo mundo, no meio da igreja, no mercado, na padaria. E não por uma questão de hipocrisia. Não, exato. Diga-se de Perfeito. passagem, é uma questão de intimidade. O casal tem assuntos que devem ser tratados entre eles. Inclusive, eu diria que não postergar, não é a palavra certa, mas não procurar um pastor, alguém, um terapeuta logo de cara. Tentem resolver os conflitos. Perfeito. Procurem quando você percebe que tentando resolver, não resolveram. E aí você procura uma ajuda de terceiro. Por conta de que muitos casais não aprendem a lidar com seus próprios dilemas e problemas. Sempre né? precisa de alguém estar intermediando É igual aquela filho, relação, né? né? O Josh e o Zion, eu vivo falando. Acontece uma coisa, mãe, o Josh fez isso. Daqui a pouco vem, mãe, o Zion fez isso. A gente vive ensinando. Resolvam, sentam e resolvam. Quando não der mais para resolver, vocês vêm conversar. Porque acho que as pessoas não aprenderam a discutir. Né? Ou vai para um extremo em que você se sente lesado pessoalmente e aquilo vira uma coisa muito maior. Ou, de fato, eu não sei sair dessa situação. Então, sempre precisa... A gente parece assim... dificilmente a gente leva uma discussão de boa, tranquilo. A gente precisa discutir, vamos debater e vai ficar tranquilo. A gente vai sair daqui, dessa porta, fora e a gente vai continuar igual. Né? As pessoas têm muita dificuldade disso, né? Geralmente já, meu Deus. Né? Não, por quê? Porque às vezes discutir não é tido como algo saudável. Mas quem discute é porque tá mal, é porque não deram certo e assim por diante. Até um conselho prático, se você, por exemplo, está descontente ou tem alguma coisa que vocês estão no ambiente público, chama de canto, fala mais baixo, fala, a gente precisa conversar sobre isso depois e tal. Não já fecharem a cara ali, fecharem o pau ali e tal. Diante dos outros promover, defender. Diante dos outros e no secreto corrigir. Alguém Enfim, já acho que isso veio é bem aqui pro importante. culto já, muito obrigado.
Oh, Eu já. a gente só vem pro culto na nossa vida. Né? Então, acontece às vezes no culto. É complicado. É indireta na pregação, né? É sobre o culto no... A Letícia vai pro Kinder, eu vou cantar. Então... Vai lá, Cada um por si. É por isso. É por isso que às vezes o céu não desce. Aí tá na briga. Já Desculpa. entendi. Tá no varal, mas tá no é levita. terrível isso, cara. Meu Deus. É ruim. É porque na nossa realidade é o nosso. A gente tá sempre indo ministrar, né? Tá sempre indo ou discipular ou atender. Então. Eu fui ser... no dia que eu fui ordenado, no momento foi a em nossa que eu fui pior ordenado... briga. No Mentira! momento em que Nossa, eu eu fui fui usado pelo ordenado... diabo aquele dia. Eu A tenho Cauane me convicção. destruiu, assim. Tipo, antes, eu tava sentado, o Lipão me chamando e ela aqui do meu lado, mas ela me descascando, assim. Cara, aquele dia eu acho que foi uma coisa espiritual, acho que eu fui usada pelo diabo. Cara, e eu Mesmo. falei, meu... O que entendeu na hora da Eu ordenação? não Aquele sei dia eu o tive que quê. fazer o exercício de entender a graça de Deus. Realmente, eu sou tudo isso que ela tá falando, mas a graça de Deus me cumpriu. Enfim. O que a gente tava brigando? Uma Sei coisa lá, sei que aleatória. tu chamou de pastorzinho de pra Nossa, baixo. Enfim. aquele dia foi a nossa pior briga e ele tava prestes a ser... É que também, assim, um show de maturidade que tava. Não, graças a Deus hoje. Então, ainda não tá muito bom, mas era bem pior. Acreditem. Acreditem. Mas Deus Agora, tá fazendo, graças a Deus. Cauane hoje tem se tornado uma mulher muito sábia. Deus tá fazendo. Isso é bom. Cauane tem se tornado uma Boas mulher muito notícias. sábia, tá, pessoal? Sacanagem. Não, mas ela tem realmente... A Cauane, na verdade, é sábia. Ela já amadureceu bastante, né, nos últimos tempos. Em relação a isso. Ela já Ela é sabe. muito madura em outras áreas, pelo amor de Deus. Mas nessa questão aí da sabedoria, enfim... Tá indo. Tá fluindo. Deus tá fazendo. Tá dando Ela bom. tá chegando em Provérbios 31. Tamo no 28. Boa. Agora, existe um investimento. Precisa haver um investimento, né? Pra que esse casamento dure, pra que ele vá até o... Né? Curso Um mais imersivo. um. Curso 1 mais Aqui a gente 1. vende cursos. Aqui a gente vende cursos. Link no chat. Cadê? Olha aí, Invistam ó. no seu casamento. Aliás, pra devocional 1 mais 1, hein, rapaziada? Ó, tá Mas na é mão. verdade, que muitos casais que fazem um devocional juntos, né? Fazem como casal mesmo. Para, discute, troca ideia. Tá bem legal. Sim, e lembrando você que tem problemas emocionais. Tem, tem o meu curso Emocional também. cristão, Também tem o curso de emocionalmente saudável. homens, mulheres, todo mundo. Meu Deus, tem curso pra Curso não falta. Mas pode ser esse investimento, isso é E muito aquela bom. do Lipão Você saindo que no é escuro. Pois é, amor, Você eu tem fiquei problema sabendo. com pornografia? Ah, é um anúncio. Eu não vi. É que eu não vi o Instagram, não acho que eu Tem um que o preciso. Lipão sai do escuro, abre a porta assim no lugar. Aqui que tá falando a Thay. Você tem problema com pornografia? Eu quero te ajudar. É um anúncio. É um anúncio, mesmo. Eu acho que não é o Lipão. Efeitos Não, especiais. Deve ser. Mas tu gravou isso? É porque o Heavy trata sobre esse assunto também no curso, né? É que tem um curso, na verdade, até inclusive novo, que tá agora no ar, que é Ó. só sobre moralidade sexual. Ó. Tem Pra o curso homens. de homens, Ah, tem o tem curso de de novo. homens, que daí envolve hombridade, discipulado dos filhos, espiritualidade, enfim. E pornografia também como um dos tópicos. E agora a gente lançou aí, tá rodando na internet, um curso voltado apenas para pornografia. São aulas, são 16 ou 20 aulas só sobre Aí, pornografia. ó, para as mulheres que sabem que os maridos têm problema com isso, é É muito bem legal tá mesmo. bem Tem, completo. tem testes, é bem legal, ficou bem massa. Mas eu não estava falando desse investimento. A gente já ouviu, por exemplo, recentemente eu ouvi também de novo na internet isso, que é essa frase, né? Existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, era até acho que era uma psicóloga, alguém, tipo, quebrando esse argumento, né? De que deve-se investir no casamento, no marido, na esposa, né? No relacionamento de vocês, mais até do que com os filhos. Que não é mais ou menos, eu acho que é de forma diferente, mas com intenções diferentes, né? E muitas pessoas têm isso mesmo na mente, né? Poxa, o meu filho vai ser sempre meu, e que investir no nosso casamento, como, por exemplo, gastar dinheiro com a gente, dedicar tempo de conversa e de dar um rolê, enfim, fazer coisas intencionalmente que invistam no casamento. Vocês acreditam nisso? Vocês investem no casamento de vocês? Demais. Pronto. Você tá demais. Até eu queria conversar sobre isso. Dá uma cortada que tá afetando. Já queria dizer que eu acho que dá demais mesmo. Eu tô vendo com esse papinho de direto aqui.
Não, brincadeira. É fundamental. Eu acho que muitos casais entram dentro do casamento e aí entram dentro de um fluxo meio que de sobrevivência. E pensam que o objetivo do casamento é pagar conta, boleto, cuidar dos filhos, enfim. Esquecem que o que é fundamental no casamento e na família é o próprio casamento. Grande parte da saúde dos filhos depende da saúde do casal. Grande parte da saúde financeira de uma família depende da saúde do casal. Por exemplo, um Geise que vem apoiado pregar pela sua esposa vai ser um pregador muito mais eloquente, muito mais equilibrado do que alguém que vem cheio de condenação e afirmações negativas, assim por diante. E isso eu só estou usando um parênteses para aplicar para a vida profissional mesmo. Um profissional que vai, por exemplo, para o trabalho cheio de treta em casa, problema, isso, aquilo, outro. Como é que rende isso? Como é que rende? E grande parte fruto da falta de investimento em todos os sentidos da relação conjugal, né? Investimento na relação íntima do casal, investimento de tempo na relação, investimento de diálogo, investimento de férias, investimento um no outro, de carinho, afeto, elogio e assim E o por que é diante. pior, que algumas vezes colocam a culpa nos filhos. Isso é terrível. É terrível e joga uma carga para os filhos, que inclusive, infelizmente, muitos casais acabam chegando ao término do casamento. E aí você imagina o filho carregando a culpa o resto da vida, que é por causa de mim que meus pais se divorciaram. Cara, eu vou dizer, eu já atendi muita gente aqui no aconselhamento pastoral com esse tipo de demanda. Não apenas psicológico, porque isso gera um trauma psicológico também, mas com esse tipo de demanda realmente até espiritual, assim, carregar uma culpa, não se sentir perdoado e assim por diante, pelo divórcio dos pais. Impressionante. É terrível. É que às vezes os pais fazem isso inconscientemente, né? Para não se responsabilizarem, acabam, diante de um divórcio, culpando a criança, né? Uma outra coisa que eu acho legal, assim, porque no nosso casamento, pelo menos, a gente é muito parecido neste sentido, assim. Eu não sou... que eu acho que, às vezes, dá uma diferença, porque a mulher tem uma expectativa de uma coisa, o marido tem outra, e aí não conseguem casar. Lá em casa a gente não tem muita crise nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa muito romântica, não preciso de coisas muito elaboradas, que tem mulheres que têm essa expectativa, e aí o casal precisa se equilibrar. Então a gente gosta de fazer coisas que são semelhantes. A gente sente pra assistir uma série, um filme, a gente já... Grenal. Um Grenal. Um Grenal. A gente assiste Tomar um futebol chima. junto. A gente gosta de coisas Vocês que tomam são... chimarrão, Ju? O Daniel não toma, sabia? Meu Deus. Não gosto. Bah, que o Uruguai é falsificado, meu. problema. Não, mas lá no Uruguai não toma Foi o mesmo, que né, meu pai me Dani? falou. É que Uruguai toma? Não, Uruguai toma, né? Toma, meu pai Uruguai. toda É que a vida- linhagem dele é da Bolívia. ele masca coca. Não, Que isso? Olha, por que horror. Tá, vai ser eu editado estudo isso. bíblico, ele não mete uma dessa, velho. Isso é exclusivo. Só não pode não. Essa é intimidade. Bagaceira. Mas isso é legal. Na O bagaceira. Lipão tá andando muito com a Lari, eu digo. Não, brincadeira, brincadeira. Isso que no nosso caso deu certo, sim. assim, né? A gente se afinou certo, mas tem casais que não, que a esposa quer jantares, quer, sei lá, viajar, tem essa expectativa. E aí, quando o marido não é Sim. assim, não sei se é. Sim, diz a Cauane. O Geise quer acampar. Ele gosta de acampar. E eu, por mim, vou num restaurante chiquérrimo com um guardanapo de tecido, né, Tá, e gente? como é que vocês organizam isso? Eu ganho. Desiste, gente. Ele nega e eu... É a melhor Ele ganha, forma. Ela ganha, sempre. É, porque, gente, eu não vou pro meio do mato. Sempre. bicho Faz me muito tempo que eu quero acampar. Mas e o papo de cantar E o semana papo, passada? e o papo Meio de do mato. cantares da Bíblia, relva. gente, ele não obedece Então, tudo que tá aquele na papo da relva eu tento há muito tempo. O papo das flores do campo, meu amigo, ó, já é velha. Salomão, ó, deu em nada, hein, varão? Mas, não, Esse brincadeira. conselhinho teu, hein? Eu Conselhinho disse aí, aquele dia, acho que o Geis tá passando conversa da Cauane. Não. Sabe o que é? É que a Cauane, ela Não, gosta ele mais gosta dos meus rolês também. Eu gosto também, eu gosto essa é a também. questão. Aí ontem até ela falou, eu acho que tu nunca foi no museu. Como é que tu me falou? Não, é porque eu fui ver o tal do filme da Barbie, né? E eu achei, tipo assim, eu vi muita sensibilidade Foi em de algumas rosa, cenas. tá? Em Sim, algumas cenas eu falei, nossa, eu achei muito filosófico algumas Foi. cenas, sabe? Que eu fiquei refletindo, eu sou assim, é o meu jeitinho, entendeu? Eu sou dessa galera de humanas que faz miçanga na praia, entendeu? Eu sou dessa galera. E o Geis, ele é mais chucrão, assim, não é? Tem essa sensibilidade, perceber nas Que entrelinhas. quer fazer paz com o livro. Daí eu falei, amor, se tu tivesse lá, tu ia falar, que bobice isso aí, mas eu já, tipo, olha que interessante, né? Porque a maneira como a gente se atravessa na nossa subjetividade, entendeu? As coisas assim. E daí, o que eu falei?
É que assim, amor, a gente é um pouco diferente, sabe? Tipo, não sei, tu já foi num museu? Porque eu vou no museu, eu fico meia hora, assim, olhando o quadro, sabe? Numa exposição artística, eu fico A Lari olhando, também tira fotos. refletindo, Tira foto. fico olhando. Isso foi bom? Gente, ele é mais da galera, então. Era isso que eu É falei. isso. Não, mas por exemplo, mas eu acho que essa coisa do se negar mesmo, às vezes, né? A maioria dos momentos, na verdade, eu escolho os rolês da Cal, que no fim das contas eu acabo gostando também, que são rolês, por exemplo, um rolê que a gente já foi, que foi no Indaiá, né? Eu gosto de restaurante. Tipo, restaurante. Tu não poxa, gostou, fui gente. lá. Eu me lembro do que tu falou. Quando tu Ele foi não lá. gostou? É. Reclamou o tempo Não, inteiro. eu reclamei de Indaiá, outra coisa, mas eu não quero patrocina falar nós. isso aqui. Eu não quero falar isso aqui. Vai que é um Reclamei de potencial outra coisa. Tu disse que não Mas ia o fazer a rolê tua é própria legal. comida. O rolê- Quer dizer, o fundi é isso? eu pagar pra fazer minha própria comida. Enfim, minha pequena crítica, mas... O violino tava maravilhoso. Gente, Pagar mas é pra que fazer isso minha é comida. fundi. Não, amigo, vamos no X-Pila, velho. Isso aí, ó. Não, mas o brincadeira. raciocínio do jeito faz sentido. Tá? Sim, Claro, eu também faz, e aí a gosto, gente eu acaba gosto. É toda gostando. uma cerimônia, É claro, aquele é uma momento. degustação. Poxa. que Pra a gente quem acaba- cozinha todo dia, também acho Não, chato. namorado não Ai, vai mas pra não tá fundir, velho. cozinhando, passando óleo. Namoradinho que Pelo tá amor de começando a Deus. namorar, não vai pra fundir, velho. Tu vai só se estressar, tu ficar meia hora fazendo a carne, não vai nem conhecer a menina direito. A Vai. varoa. Gente, mas que Fritando frango. Tu fica. Nada a ver. nada a ver, Não dá gente. tempo de conversar, porque tu Mas conversa. aí- perde mas aí tudo, já velho. tem. Sai cansado. Mas aí Sai já tem. cansado, sai suado, tudo embanhado, sai tudo embanhado. Se tu é tua esposa, tu passa vergonha, tu fica tudo embanhado. Amor, eu concordo Se é contigo. só, tipo assim, o pedido de namoro, entendeu? Você não indaiar desse. Ah, meu amigo, vai sair Não, eu suado e também, embanhado. eu também concordo. Não, mas, meu Deus. Depois a gente vamos quer ser que nos processados, patrocine, né? gente. Vamos ser Vamos ser processados. processados, né? Não, O Indaiá é maravilhoso, o lugar é incrível. É muito bom. Gente, Mas, por vamos. exemplo, os rolês que daí Você ela dá. investe no casamento? Isso, gente? então, aí esses rolês, a gente busca fazer isso. A gente busca fazer o quê? Então, acaba que eu, às vezes, cedo e vou nos rolês dela e acabo gostando, curtindo, né? Mas essa responsabilidade, de fato, é do casal, de preparar algo, porque às vezes a esposa tem muita essa expectativa, o marido vai preparar, e às vezes o cara não é desenrolado com essas coisas. Então, olha, amor, eu já preparei um restaurante lá em Curitiba que é top, a gente vai lá. Fechou. A Kawane várias vezes fez isso e a gente teve um jantar maravilhoso. Porque eu não tive essa capacidade de procurar. Se eu fosse Não, procurar, irmão, eu- a gente ia pro boteco do Toninho, às vezes. Entendeu? E a Pô, gente foi, inclusive, pro boteco do Toninho. Explica, vai parecer um lugar de bêbado. O boteco do Toninho é um lugar de bêbado, mas também é um lugar É que tem o melhor café. Tem uma parte que tem o melhor café e o melhor Não, pastelzinho mas de é carne que em isso aí, Floripa, mas... eu te entendo, mas é que tem homens, por exemplo, Que são desenrolados nessa Não. parte. Ah, tá. que não são? fazem nada, e Ah, aí não, tá aí tá errado. preso nessa coisa. Não, então a mulher faz, ela que se incomoda. Ah, não, aí não, ela não, fica não. fazendo sozinha até o dia que ela vai arrumar outro que faça alguma coisa por ela. Meu Deus, Misericórdia, Larissa. Lari. Eu não tô dando dica. O clima pesou. Eu não estou dando podemos dica. fechar. Eu estou dizendo a realidade que é o que a gente recebe nos aconselhamentos. E, por Os exemplo, homens que não tomam partida pra investir, elas Vamos aproveitar, não, mas tem razão. E várias Como tem vezes- homem tosco, Exato, grosseiro. exato. Tem Que tudo é tipo Meu frescura, que não deve. E assim, por Cara, exemplo, eu acho que datas falta comemorativas. homem grosseiro, na verdade. Pronto. Ele tá aqui na frente ai. das É verdade. câmeras. Descambou onde vai Esse é um programa feminino. Eu acho que é Não, um mas Embora eu você sei venha com pra uma onde ele vai. polêmica Eu sei que ele dessa. vai falar. Eu acho que o problema ele tá do outro lado. É de homens muito sensíveis no Não, mau mas eu não tô sentido. Ele falando é da grosseiro. masculinidade. Isso aí. Isso. Não tô Enfim, falando eu sei, disso. você tá Sem tratando disso atitude, como né? um problema. Né? Tá, tipo, Isso. tratando a questão da grosseria mesmo. E é óbvio que eu sou contra isso. Mas o que eu tô dizendo eu acho que o problema da falta de iniciativa de muitos homens não é a grosseria ou uma super masculinização. Na verdade, é uma falta de masculinidade, uma falta de interesse, falta de vontade de viver, falta de vontade de beijar, falta de vontade de estar junto, falta de vontade de querer, enfim. E isso é um problema recorrente. Enfim, acho que tem várias explicações para isso, espirituais, sociais, ideológicas, nutricionais e por aí vai. Mas que, de fato, o casamento precisa sair da inércia. O casamento, ele precisa estar em movimento para que ele se sustente, para que ele viva, para que tenha alegria. Tenha vida, né? Para que tenha vida. E acho que, por exemplo, a gente já teve dificuldade em relação a isso, muito por causa do desgaste com brigas no passado. E aí, quando a gente começou a retomar uma relação de afeto, vamos chamar dessa forma, um combinado que a gente fez que foi bem
interessante na época foi de cada semana combina o rolê. Então, essa semana é o rolê da Lari, semana que vem é o meu rolê. E o combinado era, não importa o que você vai escolher, obviamente, né? Financeiramente sendo possível, enfim. Mas não importa o que você vai escolher, a gente vai fazer aquilo. E isso foi muito legal porque, por exemplo, a Lari não gosta de praia. Mas nesse tempo ela se esforçou para estar comigo e foi legal, porque ela conheceu uma parte, enfim, de quem eu sou e tudo mais, que de outra forma ela não conheceria. E eu também detesto shopping. E nesse tempo eu aprendi a gostar de shopping dentro, enfim, dos limites, né? Por causa do esforço de agradar ela, de É que estar no ninguém rolê gostou dela. de fazer o que o outro gosta. Só que a importância de estar junto, de... E é o casamento amar a abrir mão, companhia, Não, e né? às vezes a gente, por É exemplo, ceder a gente pro já outro. conseguiu um dia mesclar as duas coisas, que foi a gente foi numa casinha que foi no A gente mato. no shopping da praia. Não, que foi tipo mais campo assim. Não, que foi campo. mato segue. Mas, negócio feio. não, que foi uma casinha no campo, mas foi uma casinha muito bonitinha, uma pousada muito legal, onde a Cal pôde curtir um fiquei dentro jantar de dela casa maravilhoso. e ele no mato. E eu fui andar no mato, deu maravilhoso. Enfim, incrível. Mas o investimento, principalmente datas comemorativas, é importante que os homens se lembrem disso sim. Um ano de casamento, aniversário da esposa. Mas eu tenho um protesto. Faça. Muita data comemorativa. É muita data, exato. Eu acho que quanto mais, melhor. Tinha Acho que dar uma podia criar resumida. outras. Ai, Não, bem pior é eu. resumido. Que o Dia Eu dos Pais é uma semana antes do meu aniversário, cara. Então é um presente só. Eu acredito que deveria haver um debate. Gente, Olha. Olha, agora- pisaduras. Deixa eu fazer uma pausa. É isso. E ó que chegou aqui na nossa Nossa, mesa. vamos fazer um corte aqui, porque foi um momento Gente, chegou do muito nada. Momento inóspito. Chegou uma cuca Anjos desceram do quentinha. céu. Gente, tá Maravilhosa. quentinha, Da tá? Anne, tá? É muito bom tudo É que ela muito faz. bom. Da, Boa, eu olha, amo. peguem esse arroba Anne, A-N-E, underline, confeitaria, underline. Maravilhosa. Gente, Olha, esse é meu rolê, hein? Comer uma cuquinha. uma Ai, cuquinha maravilhoso. no café. Para Olha quê? isso. Olha isso. Olha Uma isso. cuquinha no Para mato, quem não sabe, com cuca cafezinho. é a comida típica aqui de Joinville, região. Muito bom. Alemã, é Muito maravilhoso. obrigada, Anne. O cheiro... Meu Deus, veio um cheirão agora de cuca Meu bem Deus, deliciosa. maravilhoso. Quentinha. Ai, delícia. Muito obrigada. Vão aí, gente. Coloquem o arroba aí por aí, tá bom, Gu? Não esquece, tá? Tá o arroba aqui. Muito bom. Essas cucas são maravilhosas. Já comi uma. Um Muito boa. cafezinho. Muito obrigada. E é isso, né, gente? Eu Aí, quero... Na verdade, não, tinha muito mais coisa pra falar, né? Se Mas... quiserem parte parte 2... Ó, podem vir semana que vem. Se você quiser Olha, parte 2, gente não vai estar em coloque... Joinville. Pode nosso, então. Pode nosso. Agora é o pode nosso também. Ó, eu vou dar um desafio. Se você quer parte 2 dos meninos, porque ficou discussão por final. Vocês viram que ficou Ficou. coisa Ele no largou final. aqui Por um Aqui, ó. lado, o pastor Daniel fala que os homens devem ser afeminados. O pastor Meu Lipão acha que Deus. devem ser chucros. Grosso. Então, moço, Grosseiro. eu preciso Tá homens devem ser faltando homem grosseiros. grosseiro. Mas e você, audiência? O que você É machismo feminino. para o próximo Pode Nosso? Então eu vou jogar aqui, se tiver bastante gente dizendo parte 2. Fechou, então, eu topo. Se tiver Mais pra 1.952 pessoas. Que nunca vai ter. Se tiver Brincadeira. 3.500... Isso aí é Comentários. Não, 3.500 comentários. Ah, chega, elas É. são empenhadas. Então, Confio nela. 3.500 comentários, a gente volta. Isso. Olha, tá bom. Tá bom. E 12 aí mil a gente se compartilhamentos. prepara melhor com a Ei, pergunta da e se galera. tiver 6 mil, a gente traz os filhos. Aquela... Ah, Liz olhou no 70 mil cantinho. netos, quem dá mais? Gente, eu vou ficar louco aqui, não. Ó, eu quero agradecer a participação dos meninos, né? A partir Fizeram. de agora, vocês vão ver o que é sucesso na vida Vai de vocês, dar. tá? Vai Não, dobrar pois os Tem seguidores gente de batendo aqui na vocês. porta, Lari. A gente Tem? não vai conseguir sair desse lugar agora. Meu Deus do céu. Mas foi bem legal, acho que supriu um pouco aí o desejo da galera. Mas acho que vale a pena a gente trocar ainda mais ideia. Vale. É isso? Eu tenho uma pergunta só pra gente finalizar. Por que esse negócio de química está em cima da mesa inventando a mesa? É o nosso cenário, Um negócio respeita. sabe aquela coisa que cai o líquidozinho coloridinho? Enfim, coisas galponeiras de final de programa que eu sempre faço. É isso. É isso. É isso? É isso. É Muito isso. obrigada. Obrigada, muito obrigada. menina. E sai. Tá, não. Sai hoje mesmo, Sai o negócio agora? é Sai agora? hoje. Ah, legal. Claro, tá muito saindo. bom, a muito gente bom. é assim. Muito bom. Ali, ó. A gente tem pautas. Que legal, ao maravilhoso. dia. Gostei muito. Muito 10. É isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Foi top. Que Deus abençoe e Valeu, até gente. o próximo Até mais. episódio. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Tudo Nosso. E eu quero Tudo começar. Nosso? Ai, o que eu tô falando? Muito bem mesmo.
Tudo nosso, meu Deus. Não sei de onde. Vamos de novo. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Me Belisca. Vai, de novo.